Olá, você que nos acompanha aqui no canal da Caute Brasil. Hoje nós vamos falar novamente sobre o mercado, dessa vez sobre a saída de uma figura que foi, de certo modo, uma das mais importantes da equipe da Roma na década na Série A. Eu estou falando do Edin Dzeko, atacante bósnio de 35 anos, deve estar assinando com a equipe da Inter essa semana. E vou comentar um pouco sobre a passagem desse jogador e a possível transferência. O Dzeko, ele teve 6 temporadas na equipe da Roma. Ele marcou 119 gols em 260 jogos, também contribuiu com 40 assistências e teve sua melhor temporada em 2016 e 2017, onde ele foi artilheiro da Série A. Numa campanha em que a Roma conseguiu ter talvez a melhor pontuação na época de um vice-campeão na história do futebol italiano. Acabou perdendo o título para a equipe da Juventus e tendo a marca superada no ano seguinte pela equipe do Napoli, treinada pelo Maurizio Sarri, mas não deixa de ser uma campanha espetacular, considerando o investimento da equipe. E eu dizer que foi o grande protagonista dessa temporada pela equipe da capital. E quando a gente pensa num possível substituto, é importante entender o tipo de jogador que era o Dzeko. Ele não era apenas um 9 que te aportasse gols e eventualmente uma assistência. Ele era um 9 que servia de referência tanto para uma saída longa, disputando pelo alto, se valendo da força física, mas ele trazia muita mobilidade. Ele se associava bastante, gerava bastante jogo. Tinha para mim talvez o que era durante muito tempo um dos melhores pivôs do mundo e de certo modo foi durante um bom período o melhor da Série A. Acho que a chegada do Lukaku e do Ibrahimovic acaba mudando um pouco isso, mas ele não deixa de ser uma grande referência no quesito. E se torna uma missão bastante ingrata para quem chega na equipe da Roma para substituir. O primeiro escolhido, e isso é bom falar, que ele não vem de imediato para substituir o Dzeko, ele vem para compor, ser mais uma peça importante, é o centroavante uzbek, Eldor Shomurodov. O Shomurodov teve uma boa temporada na equipe do Genoa, se a gente considerar o contexto. Ele marcou 8 gols e é bom falar que a equipe do Genoa era a que menos finalizava na Série A, uma das 6 equipes que menos criava chances, grandes chances. Então é bom entender que, apesar de não ser uma marca muito alta, ele é um jogador que consegue ser produtivo dentro daquilo que a equipe produziu. E o interessante observar é que, apesar de ele também te aporta essa questão do jogo de costas, do jogo de pivô, embora num nível obviamente inferior, mas ele te entrega coisas diferentes. Primeiro, o Shomurodov é um atacante que trabalha mais defensivamente. E segundo, e isso vai ser o que vai ser mais notório, ele tem muita facilidade de usar a velocidade para romper as costas da defesa, ou mesmo ele mesmo conduzir, arrastando as transições. E no estilo de jogo do Mourinho, eu acho que é um atacante que cai bem. A gente sabe que o Mourinho não vive os melhores anos de sua carreira, já foi um dos treinadores mais vitoriosos do futebol europeu. Hoje já não é assim, mas não dá para dizer que ele não consegue potencializar seus atacantes. Mesmo aqueles que já têm um nível muito alto, como por exemplo o Harry Kane, teve talvez sua melhor temporada no comando do português. E acho que o Shomurodov é mais um atacante que ele poderá potencializar. Se ele for capaz de marcar, por exemplo, algo como 16 gols na Série A, o que seria, de certo modo, o dobro. Mas nada absurdo se a gente considerar o que a equipe da Roma produz e o que a equipe do Genoa costumava produzir. Acho que já vai ser um grande avanço, já vai se mostrar uma boa contratação. Só que a equipe da Roma não busca apenas ter o Shomurodov. Se fala-se em um outro alvo para o mercado, um outro atacante que deve chegar, ainda não se sabe quem é. Saiu recentemente uma especulação do Gianluca Scamacca, um nome que eu considero promissor, mas que não consegue se firmar, acaba rodando por muitas equipes. Ele inclusive é originalmente da base da Roma, então eu acredito que talvez uma mudança de ares, voltando, digamos assim, para
para o lugar onde ele iniciou pode fazer bem, ainda mais sendo treinado por um treinador como o José Mourinho. De qualquer forma, é uma missão ingrata, é muito difícil substituir o Dzeko, mas já se fazia necessário, tanto considerando a idade, considerando o salário que o jogador bósnio tinha e a perspectiva futura. Ele não ia jogar até os 40 anos em alto nível, mas é interessante já pensar no nome para o futuro, e acho que acaba, de certo modo, acelerando essa possível transição. E aí, pensando na equipe da Inter, a gente gravou recentemente sobre a saída do Lukaku. A gente acredita que ele foi o melhor jogador da última temporada do futebol italiano, foi premiado como tal. É muito difícil falar no Dzeko como o substituto, até considerando a questão da idade e considerando que ele te aporta coisas diferentes. De certo modo, a questão do trabalho de pivô ele consegue executar com muita qualidade. É um jogador que está sempre gerando a opção de linha de passe, que não se restringe a ficar dentro da área. Então ele traz uma certa mobilidade dentro desse aspecto, apesar de ser um jogador lento. E ele consegue muitas vezes, numa situação de transição, reter essa bola jogando de costas, dá tempo do time chegar. Ele não é apenas um centroavante que joga curto, ele tem muita facilidade de observar o jogo ao redor dele e, consequentemente, fazer uma inversão, fazer um passe mais longo. E nisso ele aporta, de certo modo, coisas semelhantes ao Lukaku. Agora, é claro, se ele gira, ele não consegue acelerar da mesma forma que o Lukaku. Ele não entrega os mesmos gols. E isso é importante falar, que apesar de ser um atacante de um nível altíssimo, ele sempre acabou fazendo menos gols do que poderia. Se a gente compara aquelas estatísticas de gols esperados, grandes chances perdidas, e compara com o número de gols, você sempre vê, não, o Dzeko poderia ter feito mais. E nisso eu acho que talvez seja a maior perda. Mas é um jogador experiente. E considerando que a Inter deve buscar não apenas ele deve vir no primeiro momento como reserva ou alguém para disputar a posição, é interessante pensar que, por exemplo, se chega um atacante como o Vlahovic, que apesar de ter feito uma temporada espetacular, ainda tem muito a crescer, o Dzeko pode ser importante para orientar esse jogador, ajudar a desenvolver, e também servir como liderança. Porque quando a gente olha o plantel da Inter, figuras como Barella, Bastoni, o próprio Lautaro, a possível chegada de um Dumfries, que é um ala direito jovem holandês, você vê que é um elenco que ainda tem muitos jogadores jovens e poderia faltar talvez algo mais de liderança, e o Dzeko certamente é esse tipo de jogador. Ele era o capitão da seleção da Bósnia, ele chegou a ser capitão da Roma por um tempo, perdeu a braçadeira por uma polêmica envolvendo o treinador Paulo Fonseca, mas é um jogador que acredito que pode ser importante nisso. O salário alto que ele tinha na equipe da Roma parece que vai ser reduzido, e eu vejo ele ainda trazendo coisas importantes apesar da idade. O Dzeko é um atacante de um nível muito alto, ele foi, de certo modo, um dos jogadores mais subestimados da década. Ele poderia ter, inclusive, atuado em equipes de um nível superior à equipe da Roma, acabou passando muito tempo, seja pela questão do seu salário, seja pela questão da idade, ou simplesmente que a Roma não liberava esse jogador. É bom lembrar que na temporada passada estava tudo certo para ele ir para a equipe da Juventus, faltava apenas a equipe do Napoli liberar o atacante Milik para assinar com a Roma, e o negócio acabou melando, não deu certo, e ele ficou mais um ano na capital. E, de certo modo, o Dzeko sempre foi disputado pelas grandes equipes, acaba saindo mais tarde do que devia, mas sai como uma figura marcante na equipe da Roma, e ainda vejo como um possível bom reforço para a equipe da Inter. E aí, vocês gostaram da contratação do Dzeko? Vocês, torcedores da Inter, ou o pessoal da Roma, vocês estão muito tristes com a saída do Dzeko? O que acham da chegada do Shomurodov, de um novo atacante? Deixe seu comentário, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima.